Mulheres de Esperança. Olá, minha querida ouvinte, espero que estejas em pulgas para juntas discutirmos sobre mais um tema. Existem muitas famílias tóxicas e falo sobretudo das mães, porque é a realidade que mais surge em contexto clínico. Mas também acontece com os pais, avós, irmãos, tios, entre outros. Nós aprendemos a amar a nós mesmas na maneira como somos amadas. E crescer numa família tóxica, onde o amor é condicional e distorcido, pode trazer grandes consequências na forma como olhamos para nós próprias. No programa de hoje vamos falar sobre famílias tóxicas, que também inclui a maternidade. Podes dar-nos feedback nas nossas redes sociais, eu e a Miriam vamos estar à espera, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Queremos também encorajar-te a ouvires e a seguires o nosso conteúdo no podcast do twr360.org, no Spotify e Google Podcast ou na rtmportugal.org. Fica atenta e não percas uma oportunidade de aprender mais para o bem dos teus relacionamentos familiares. Orar, ouvir, aprender, crescer e dar. RTM Mulheres de Esperança. Fomos ensinadas a pensar que a família é o nosso bem mais precioso e que devemos aprender a ser sempre gratas por ela. Aconteça o que acontecer. Tal como está escrito na Bíblia, em Efésios, no capítulo 6, que diz o seguinte: Filhos, em nome da vossa fé no Senhor, obedeçam aos vossos pais, pois é assim que deve ser. O primeiro dos mandamentos, acompanhado de uma promessa, é: honra o teu pai e a tua mãe. E a promessa é esta: assim serás feliz e gozarás de uma longa vida sobre a terra. Devemos sim honrar e respeitar a nossa família e em especial os nossos pais, pois isso trará bênção e consequências benéficas para a nossa vida, tal como Deus promete. No entanto, existe a outra face da moeda. Como agir quando devemos dizer não algumas vezes em prol da nossa saúde mental e estabelecer limites quando alguém da nossa família é uma pessoa tóxica? Como saber que tenho um membro familiar tóxico? São belas questões, Miriam. Em primeiro lugar, gostaria de reforçar um pormenor. Este versículo em Efésios tem uma continuação em um outro ensinamento, mais especificamente para os pais. Pais, não irritem os vossos filhos, mas eduquem-nos com disciplina e equilíbrio em nome do Senhor. Educar com disciplina não é tarefa fácil, Não é, quanto mais com equilíbrio. Não irritar os filhos é algo que os pais não pensam, pois eles, sendo a autoridade máxima da família, nem sempre estão sensíveis e atentos às necessidades dos filhos. Não sou mãe ainda, mas sei o que é ser filha. E sei o que é ser magoada pelos pais sem eles sequer terem-se dado conta. Já o ditado afirma: filha és, mãe serás. Aquilo que aprendo como filha devo trazer comigo para a maternidade. Ser mais sensível, mais empática, boa ouvinte, mansa e paciente quando os nossos pais não o foram connosco quando mais precisávamos. É claro que todas as famílias têm problemas. Umas mais, outras menos. No entanto, nas famílias tóxicas, esses problemas não são temporários e acumulam-se com o passar do tempo. São relações disfuncionais e nocivas. A psicóloga Sherry Campbell afirma o seguinte: muitas pessoas sacrificam a sua saúde física e emocional em relacionamentos abusivos com familiares porque foram ensinados que devem aceitar tudo o que a família impõe. No entanto, esses indivíduos esquecem-se que as pessoas tóxicas estão em todos os lugares, inclusive no núcleo familiar. E nem por isso devemos permitir que elas nos façam mal. As relações familiares desempenham um papel fundamental em quem nos tornamos quando somos adultos. Quando estas relações são saudáveis, quando o amor recebido na infância é suficiente e os pais transmitem os valores certos às crianças, é muito provável que a pessoa seja um adulto emocionalmente equilibrado. Por outro lado, em famílias onde há muita discussão, violência verbal e física, maus tratos e outros tipos de abuso, é inevitável que isso tenha um impacto em quem foi exposto a essas dinâmicas abusivas.
Miriam, por vezes o abuso não tem de ser tão claro e evidente como a violência física. Às vezes passa por ser pequenas coisas como, por exemplo, desvalorização disfarçada de brincadeira, ou seja, fazem piadas sobre ti. Outro exemplo, só te tratarem bem quando precisam de algo, diminuírem as tuas conquistas, insultam a tua aparência ou os teus valores, não te ouvem, as tuas opiniões não têm importância, os teus problemas são irrelevantes e ainda outros tipos de insultos à tua pessoa. Uau, tens razão. Laços sanguíneos não são contratos de amor incondicional. Valoriza quem te trata com respeito e com amor. Família também pode ser tóxica e muito danosa na tua saúde mental. Infelizmente, se a tua família ou alguns familiares especificamente ferem a ti e à tua essência, não és obrigada a suportar e a tolerar. Fazer parte de uma família tóxica pode trazer muitas consequências psicológicas. Entre elas, as principais são a ansiedade, a depressão, o stress, o pânico, a dependência emocional, sentimentos de inferioridade, baixa autoestima e dificuldade na resolução de conflitos. Consegues analisar se estás envolvida num relacionamento familiar tóxico? Consegues identificar alguns sintomas em ti mesma? Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança. Bem-vinda de volta! Já falámos sobre algumas atitudes que as famílias tóxicas têm e alguns sintomas psicológicos nocivos que espelhamos. Desafiamos-te a partilhar este programa com os teus familiares para se ajudarem mutuamente e analisarem a saúde emocional da vossa família. Queremos prosseguir e conversar sobre 5 sinais que indicam que tens uma relação tóxica com os teus pais. Isto pode aplicar-se a qualquer membro da tua família, apesar de estar focada para pais e filhos. O primeiro sinal é a manipulação. Ela acontece quando os pais modificam os factos e te fazem sentir culpada. A manipulação pode ter a forma de chantagem emocional. O segundo sinal é problemas na comunicação. Acontece quando não existe diálogo, quando os pais só veem o seu lado e querem estar sempre certos. A comunicação pode ser agressiva, cheia de ataques e insultos. Já sentiste isto? Vamos ao terceiro sinal: falta de limites. Acontece quando os pais não respeitam os limites e criticam tudo o que tu fazes. Pais, se o vosso filho adolescente está a passar por uma fase difícil de muita insegurança e complexos, não o critiquem por isso. Respeitem a sua fase e os seus limites. Tentem compreender e perceber a raiz do seu problema. Eles precisam de encorajamento e de valorização, não de dureza e incompreensão. Nem mais. Quarto sinal: superproteção versus negligência. Nem um nem outro são benéficos. Acontece quando os pais tiram a liberdade e a autonomia ou quando fazem o oposto, quando há um desinteresse emocional e falta de cuidado. Eu identifico-me muito com a superproteção. Muitas vezes os pais inseguros ficam com medo de que cometas erros e proíbem-te de viveres uma vida com mais liberdade e de aprenderes por ti mesma. Essa superproteção também cria uma dependência emocional forte que te impede de seres mais madura e autónoma. Eu tive de entrar num processo e cortar o cordão umbilical para poder voar. Qual destes 2 sinais te identificas? A negligência também é muito dolorosa. Muitos filhos sofrem por causa da negligência de pais que não têm qualquer capacidade de demonstração de afetividade, empatia e cuidado. A falta de interesse e zelo gera libertinagem, filhos que não foram amados da forma certa e que tiveram de ser adultos muito cedo para lidar com as adversidades da vida. Filhos que não adquiriram ferramentas em casa e que tiveram de aprender sozinhos no mundo. Exato. Por fim, quinto sinal: inversão de papéis. Ela acontece quando os pais têm atitudes imaturas e os filhos têm que assumir a responsabilidade que era dos pais. Quando os pais não têm maturidade ou a inteligência emocional para gerir uma vida adulta, é tóxico os filhos tomarem esse papel numa tentativa de manter a normalidade, a saúde da família, o pilar intacto e firme para a casa não cair. Filhos que tentam ser os pacificadores, os adultos equilibrados, que mantêm a estrutura de uma família em andamento.
É algo muito difícil. A inversão de papéis, a superproteção versus negligência e a falta de limites podem mostrar que os pais não se preocupam em magoar os filhos. Pais, relembramos a passagem em Efésios que diz para não irritarem os vossos filhos, e vocês podem fazê-lo destas formas que mencionamos. Família é muito mais do que laços de sangue. Os laços de sangue não dão direito a ninguém para te desrespeitar, maltratar e humilhar. Família é quem cuida, quem apoia, quem protege e quem respeita. Há um episódio muito intrigante que envolve Jesus e a sua família em Lucas, no capítulo 8 e no versículo 19, que diz o seguinte: A mãe e os irmãos de Jesus foram ter com ele, mas não conseguiram aproximar-se por causa da multidão. Entretanto, alguém lhe disse: Olha que a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora à tua procura. Mas Jesus respondeu: A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. No fundo, Jesus queria clarificar que a sua família era muito mais do que a sua mãe e os seus irmãos de sangue. A sua família era também uma família espiritual, para além dos laços de sangue. Verdade, não significa que Maria e os seus irmãos eram irrelevantes para Jesus, mas o seu amor por eles era repartido e se expandia por todos aqueles que o seguiam e admiravam, por todos aqueles que ouviam a palavra de Deus e a praticavam. Jesus não teve uma família terrena perfeita, com certeza, mas em tudo ele foi o adulto perfeito que assumia as suas responsabilidades como filho de Deus. Esse relacionamento entre Deus Filho e Deus Pai é a nossa referência de amar e ser amados da forma correta, assim como de obedecer com convicção e confiança. Antes de terminarmos, queremos muito dar-te algumas coisas práticas que te poderão ajudar a acabares com as relações tóxicas no teu seio familiar. Lembra-te que isso também depende de ti. Primeiro, não esperes mudanças, mas se acontecerem, dá oportunidade ao perdão. Segundo, sê positiva. Terceiro, busca a companhia de pessoas boas. Quarto, trabalha a tua autoestima. Quinto, evita a dependência emocional. Sexto, sê assertiva. E finalmente, sétimo, procura ajuda, sempre. Terminamos aqui mais uma série brutal. Se quiseres contactar-nos, já sabes onde podes encontrar-nos. Eu e a Miriam queremos muito ouvir-te e ajudar-te. Partilha este episódio com uma amiga ou familiar. Estamos em oração por ti e pela tua vida. Fica atento aos próximos programas. Pedimos a Deus que Ele possa abençoar a tua família e que tu possas encontrar esperança hoje. Mulheres de Esperança, segue-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Subscreve o nosso canal no YouTube e ativa as notificações. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.